Salmo 115. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 11. Em humilde súplica, o salmista aponta para o Senhor que fez os céus e a terra como o único digno de glória e louvor. A aparente manifestação da misericórdia e da fidelidade de Deus para com o seu povo é reclamada como prova de sua existência e da inutilidade dos ídolos pagãos. Este salmo reforça a autoridade dos 2 primeiros mandamentos do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 6. O primeiro ídolo rejeitado pelo salmista encontra-se no versículo 1, quando diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O próprio homem tem se tornado um dos piores objetos de culto espúrio. Pela vaidade, pelo orgulho ou pela insanidade de erguer um monumento de adoração aos que descem à região do silêncio, a criatura se coloca em lugar do Criador, seguindo o princípio diabólico do originador do mal. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. E multidões são atraídas pelo afã de ver ou de tocar em ídolos de carne e osso, ou pela falsa segurança de ter em casa objetos que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, som nenhum lhe sai da garganta. Satanás tem urdido através das eras sua trama de afastar as pessoas da palavra de Deus. Pela violência, feriu os reformadores com a vara da perseguição religiosa, escurecendo a idade que foi marcada pela gloriosa manifestação dos corajosos e irrepreensíveis servos de Cristo. Em um conflito marcado claramente pelo contraditório de leis arbitrárias estabelecidas pelos que se diziam representantes de Deus, os verdadeiros filhos de Deus foram perseguidos, inúmeros torturados e até mortos por escolher viver o princípio apostólico. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. O cenário atual tem sido preparado para que um tempo ainda mais escuro cubra toda a terra. Desde que a ferida mortal foi curada, Apocalipse capítulo 13, versículo 3, percebendo que sua antiga estratégia em derramar o sangue dos santos tornou ainda mais poderoso e numeroso o movimento de reforma, o adversário tem velado a sua maligna atuação através da sutil estratégia em misturar aos poucos a verdade com o engano, fazendo com que tanto pequenos como grandes quebrem um por um os mandamentos do Senhor que fez os céus e a terra. Leia Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. Pela letargia e falsa piedade de um cristianismo supostamente ativo, Satanás exulta ao ver o seu exército de homens e mulheres que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Mas à meia-noite, Mateus capítulo 25, versículo 6, em meio às trevas morais e espirituais que cobrem a terra, o Senhor está despertando um povo que se levanta com suas lâmpadas acesas em caminho para as bodas. Mateus capítulo 25, versículo 10. Homens e mulheres, jovens e crianças, como Ellen White escreveu, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro
para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. O Grande Conflito, página 611. Eis que a vinda do Senhor se aproxima, meus amados irmãos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Confiem no Senhor, os que temem o Senhor, de que Ele mesmo, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 ao 11. Vigiemos e oremos. Bom dia, tementes a Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.